Olá, queridos e queridas irmãs do culto do Evangelho da Noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos festivamente, porque o fato de aqui estarmos é uma festa. Então estamos aqui reunidos para celebrar o culto do Evangelho da Noite do dia 5 de maio de 2022. E vamos fazê-lo iniciando pela leitura deste livrinho aqui, Pão Nosso, e é a leitura 148, sabia disso? Seus danados. A leitura 148 é ceifeiros. Tá vendo só? Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Jesus e Mateus, capítulo 9, versículo 37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim a seara de consoladores, de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano, entretanto, a percentagem de criaturas. Deixa eu virar a página. Dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as mais perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem, onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. Esse quadro persistirá na terra, até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Graças a Deus. Eu estava lendo e estava ficando surpreso, porque justamente, isso aqui eu abri ao acaso, como sempre, justamente a segunda etapa da passagem de hoje é quando Jesus sai lá do barco e encontra o povo lá esperando ele, que ele alude ali, é como ovelhas sem pastor, um rebanho sem pastor, é a segunda passagem. Enfim, nada é por acaso, né? Mas se você que acredita que é por acaso, também está tudo bem. Graças a Deus, graças ao querido Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus,
e graça também ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade e do culto do Evangelho da Noite. Agradecer a semana que recebemos, desde a última vez, desde o último culto. Agradecermos a oportunidade de estarmos aqui para realizarmos esse culto e podermos passar esses próximos minutos reunidos com os trabalhadores espirituais e as energias mais sublimes, etéreas e superiores, por nós estarmos recebendo em casa os trabalhadores do Cristo, do Evangelho da Noite, e os nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiões, ou guardiães, como queiram. Então, dessa forma, só temos a agradecer no início desse culto e pedir efetivamente a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite de hoje, do dia 5 de maio de 2022, falando o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus, graças ao bom Deus. Então, queridíssimos e queridíssimas, como lhes falava, hoje nós vamos ver 2 tópicos, abordados por Pastorino. Um deles é o regresso dos emissários, capítulo 6 de Marcos, versículos 30 e 31, tá? E o outro, que vai do versículo 32, 33 e 34, é Jesus é seguido. Que é nesse que tem o Jesus desembarque e dá de cara lá com o povo lá esperando para receber milagre, e que Jesus os olha e fica penalizado, porque são como um rebanho sem pastor. Mas não nos adiantemos, primeiro vamos ver o regresso dos emissários. Reunindo-se os emissários com Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e o que tinham ensinado. E disse-lhes Jesus: vinde vós sozinhos a um lugar isolado e descansai um pouco. Essa frase está entre aspas porque foi efetivamente o que Jesus disse. Pois eram muitos os que vinham e iam, e nem tinham vagar para comer. E aí eles vão atravessar o lago. Aí continua. Versículos 32 a 33. E foram no barco sozinhos para um lugar deserto. E os viram partir. O povo que estava lá querendo alguma benesse. E muitos os reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e lá chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Impressionante, né? Como é que a página inicial faz menção a esse momento de ovelhas sem pastor. Mas vocês vejam só, então são 2 temas, né? Esses títulos, esses subtítulos, quem põe é o Pastorino. Inclusive, que a gente está seguindo a sabedoria do Evangelho, né? Que é um estudo que o Pastorino fez dos 4 Evangelhos. E aí ele foi separando por tema e foi botando esses títulos. E aí ele vai e traz o relato dos evangelistas para cada uma dessas passagens. Às vezes só tem um evangelista narrando, às vezes tem 3, às vezes tem 4. Mais raro.
E aqui no caso temos dois, que é o Marcos, que é o que a gente está estudando, e o Lucas, tá? E aí eles falam, reunindo-se os emissários com Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e o que tinham ensinado. Não tudo, né? Porque, como o próprio versículo seguinte descreve, estava na beira do lago, tinha uma cabeçada lá em volta deles, que estavam demandando coisas, né? Demandando coisas assim, resolver os problemas deles, né? Uma dor no estômago, né? Uma dor de cabeça, um encosto lá, né? O filho que está com um espírito ruim. E o espírito ruim, eu estou usando a terminologia deles, né? Tinha gente que era só um encosto, tinha gente que era obsessor, né? Quando eles falam que a pessoa estava lá se rasgando, como o obsidiado de Gerasa, que a gente já fez esse estudo aí há umas semanas atrás, início do capítulo 5, ali era uma possessão mesmo, né? Que inclusive não era um só, era uma legião. Mas às vezes a pessoa é um encosto que deixa a pessoa mancando, ou com uma dor localizada. Daí até os irmãozinhos evangélicos já acharem que podem exorcizar tudo, né? Até síndrome de Down, né? Tudo, eles acham que todas as doenças, não todas as linhas, mas algumas, acham que todas as doenças, né, inclusive câncer. Então você vê programa na televisão da pessoa, eu fiquei boa, exorcizar um câncer. Então, assim, a gente já tem um discernimento bom a respeito de ciência e religião, e para poder saber o que é da matéria, o que é do espírito, momentaneamente. Claro que, em sendo uma manifestação espiritual, claro, a pessoa puxa da perna. Se é uma característica do espírito que está obsidiando, claro, se você exorcizar o espírito, vai sair aquela característica. Só que a gente já está num tempo, isso era mais comum na época de Jesus, né? A gente já está num tempo que você trata indo às religiões, seguindo todos os preceitos, que é uma forma de você tratar a sua obsessão, né? O seu encosto, né? É até de forma preventiva. Uma pessoa que tem um evangelho no lar, um culto no lar, está fazendo uma profilaxia preventiva, né? Entendeu? Para justamente ninguém se instalar ali. Esse culto agora, se realizando nesse momento, você está recebendo a equipe do Evangelho da Noite, e que está sanitizando a sua casa, seu lar físico e espiritual, e já é uma coisa preventiva, entendeu? Inclusive, se tiver alguém aí parado, que não era para estar, né? A pessoa já vai ser encaminhada, né? Dependendo, claro, das suas ligações com a pessoa, né? Então, esses, assim, mais sérios, né? A gente não tem visto, e quando não chega para a gente, para esse tipo de culto, vai para uma reunião de desobsessão, põe o nome lá, e aí tem toda uma equipe que é especializada nesse tipo de envolvimento de ação. Então, a gente fazendo culto no lar, indo ao centro, na sua reunião lá a qual você pertence, né? Durante a reunião, você estando realmente ligado, né? Física e espiritualmente, você envia vibrações para sua casa, assim como nesse momento você já está recebendo em casa. Você está vendo esse culto na sua casa, você já está recebendo em casa, e aí você vai
à medida que você faz a adesão vibracional, você permite que a espiritualidade possa agir sobre a sua casa, o seu lar, todos que lá residem, todos os seres vivos, e, claro, né, imantar os cristais, as pedras que você tenha, e também fazer a limpeza dos templos. Quais são os templos? Quais são os nossos templos? São os nossos diversos corpos. Então, por que mesmo não tendo uma sessão de desobsessão, você está trabalhando para a cura? Porque na medida que você vai se sintonizando, se filiando a essas faixas de onda, você vai sanitizando todos os seus ambientes, aonde você vai, inclusive seu ambiente de trabalho, levando essa vibração. Agora, nesse momento, você pode jogar essa vibração lá no seu ambiente de trabalho e todos aqueles seus colegas de trabalho que trabalham com você. Você está jogando para sua família, entendeu? Para os núcleos familiares, para aquelas pessoas que você tem afinidade que estão passando por momentos difíceis, né? Então a gente está falando do regresso dos emissários. Então você vê que Jesus, eu sempre saliento isso, que Jesus sempre foi muito didático, né? Jesus foi o maior didata de todos os tempos. A maneira, claro, tem o didatismo de Jesus, que era a vida dele, o que ele fazia, e teve um outro momento didático que quando os evangelistas escreveram também de uma forma progressiva e cada um com a sua didática, com o seu objetivo didático. Então, você vê que coisa mais bonita, mais singela. Uma vez eu falei aqui do papel do João Batista, que veio antes de Jesus, né, anunciando, e ele fez um trabalho tão bom que as pessoas achavam que ele era o Cristo, era o enviado que viria a partir de Deus. Mas que a mensagem que ele trazia, ele não falou a mensagem do Cristo nem a Boa Nova. A mensagem que ele trazia é: apiedem-se, ou seja, comecem a se preparar para receber uma Boa Nova, né? Arrependam-se dos seus erros, que era uma coisa que não tinha muito, né, na antiga religião, no sentido até de reparar, né, e não fazer mais. Por isso que tinha os mandamentos, né, já era para você não fazer. Mas assim, arrependam-se dos seus erros, como é que chama? Apiedem-se, né? Arrependei-vos, né? Apiedai-vos e preparem-se para receber a Boa Nova, porque o Filho de Deus está vindo e ele mandou a paz dele sobre vós. Isso era João Batista. E aí, nós estamos, eu acho bonitinho, que nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Então, assim, não aconteceu. O Evangelho, que depois vai ser narrado também pelos outros, não aconteceu. Aconteceu isso que está narrado aí. Já aconteceram algumas curas, né, bastante. Ele já foi lá em Gerasa, né, que nem era cidade de judeu, já lançou uma semente lá, já fez várias curas aqui, que era a questão lá do capítulo 4, 5, que era uma cura atrás da outra, filha de Jairo, hemorroísa, enfim. Mas a maior parte do evangelho não aconteceu. Então, Jesus mandou os emissários, aí nos capítulos passados, né, ele mandou os emissários com aquela bula de o que eles tinham que fazer. Quando chegarem não vão pelas cidades, pela Samaria e cidade de gentios. Tá? Porque não é a hora ainda, isso é uma tarefa depois que eu morrer lá de pau. Não vão ali. Vai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas é o pessoal que já não estava sintonizando muito com o Velho Testamento, que já estava esperando
o Novo Testamento, que muitos aderiram, tá? Não é também dizer, não, nenhum judeu foi atrás, não foi isso que aconteceu. Muitos se converteram. Tem várias passagens que, quando Jesus saía, uma parte deles ia fazer pergunta lá para Jesus lá fora e ouvir as pregações nos portais lá das cidades, né? E aí, ele mandou, mas Jesus, muito didático, ele não ia esperar daqui a 3 anos para mandar os caras e ver o que os caras estavam pregando. Ele era essa pregação inicial, né, mais ou menos a do João, e ele diz lá está mais completo em Mateus, né, quando chegares no lugar, dizei, minha paz sobre vós, recebei a paz do Cristo sobre vós. Se forem receptivos, eles vão receber a paz. Se não forem, você vai embora, vira as costas e vai embora, sem lançar nenhuma, sem praguejar, lançar nenhuma maldição, vai pregar em outro lugar. Foi isso que ele falou. E aí, ele agora quer saber, porque eram 12 apóstolos, foram 6 duplas, né? E eles foram, mas ele não mandou para lugar específico nenhum, não. Só disse para não pregar para gentil e não ir para Samaria. Mas ele não traçou. E aí cada dupla foi para um lugar diferente e fez um percurso diferente e voltou em tempo diferente. Então o regresso dos emissários não necessariamente são os 12, porque não tinha nenhum tipo de comunicação, né? Não tinha um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, então ninguém sabia por onde cada um estava andando e qual é o tempo que ia voltar. Aí eles foram voltando e dizendo para Jesus o que aconteceu. Também está mais destrinchado lá em Mateus, que eles falam, nossa, que coisa fantástica, a gente conseguiu realmente expulsar, porque Jesus imbuiu lá na bula, o Jesus diz, expulsai espíritos, fazer exorcismo, curai os coxos e os leprosos, vocês vão ter autoridade sobre as doenças e sobre os maus espíritos. Ele diz o que eles podem fazer. E eles ficam surpresos. É a primeira vez que eles saem para pregar em nome do Cristo. Eles estão com aquele poder que é o poder do Cristo na Terra. Que vai ser diferente quando vier o ato dos apóstolos, que eles vão ser batizados no Espírito Santo. E aí vai ser aquelas curas. Para quem estava vendo, era a mesma coisa. Vai ter cura, vai ter exorcismo, mas lá vai ser com a força do Espírito Santo de Deus, tá? Então aqui foi o Cristo que imbuiu. E aí eles voltam e, surpresa, eles falam, nossa, a gente fez mesmo, né? As pessoas ouviram, aí teve a outra que não ouviu, e nós conseguimos curar, expulsar demônios. Eles ficam até assim surpresos, né? E funciona mesmo, né? Olha, ele tem um poder e ele conseguiu passar para a gente. E aí Jesus quer, porque aí Jesus, isso é um curso prático, então Jesus fez lá o coach e agora ele tem que dar um retorno, né? E aí por isso que ele disse-lhes, aí entre aspas, vinde vós sozinhos a um lugar isolado e descansai um pouco. Aí o evangelista Marcos, agora é um comentário de Marcos, pois eram muitos os que vinham e iam e nem tinham vagar para comer, que era o povo que vivia lá em volta de Jesus, que isso já se espalhou por causa dos milagres. E o que ele propôs? Então vamos para um lugar deserto. Aí entraram no barquinho, e eles tinham muitos barquinhos, porque eram pescadores, era uma colônia, né? Aí a parte de Jesus é seguido. E tendo Jesus ouvido isso, afastou-se da... Não, deixa eu estava lendo no outro, no Mateus, continuando em Marcos. E foram no barco sozinhos para um lugar deserto. Isso é em volta do lago de Genezaré. E os viram partir.
o povo que estava lá na margem, querendo milagre. E muitos os reconheceram, porque mesmo o barquinho, o lago de Genezaré não era gigantesco, é grande, mas você vê o barquinho, e lá, quem é que está lá naquele barquinho, lá da margem? Os que estavam lá na praia viram quem é que entrou no barquinho e saiu, Jesus e os apóstolos. E os outros que estavam no caminho também, quem é que está indo lá? E eu estou achando que aquilo lá é Jesus e os apóstolos. E aí, o que eles descrevem? E os viram partir, e muitos reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. E chegaram lá antes deles. Assim, Lagoa de Araruama, o cara tá lá com o barquinho e os caras estão aqui, ó, correndo a pé. Você pode dar a volta. Você pode ir de Saquarema para São Pedro da Aldeia de barquinho. Mas você pode ir também pela margem. Tá? Você vai correr aí uns 10 quilômetros, vamos dizer, até menos. E aí, vamos ver para onde o barquinho está indo. O barquinho está indo para lá e eles estão contornando. E nessa que eles iam correndo, eles iam passando pelas aldeiazinhas e o povo ia vendo aquela correria. O que está acontecendo? Ah, Jesus, olha, está indo para lá. Aí o povo da aldeia que estava sem fazer nada, que queria a cura também, se juntava lá na correria, porque tinha muita gente lá da margem original que não foi. Ou porque estava doente, estava com o pé mancando, ou porque Jesus disse, fica aí, depois eu volto. Aí, ou já tinha sido curado também, né? Aí chegaram, aí eu só sei que o povo chegou lá, do outro lado, antes deles. Que Jesus estava levando eles para lá, para o lugar deserto, para poder conversar com eles e eles descansarem e comerem. Ao desembarcar, viu Jesus grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O que é isso? É aquilo que eu estava falando no início, da adesão. É um outro tipo de cura. O povo foi lá e o povo que estava lá antes, e o povo que seguia Jesus, a maioria, não todos, eles não estavam lá para ouvir boa nova. Você acha que está todo mundo, olha, esse é o profeta que vem sendo anunciado há 600 anos, entendeu? Ele vem trazer a boa nova. Vamos lá ouvir a boa nova. O povo ia porque tinha milagre. O povo ia para curar a dor de estômago, a espinhela caída, a unha encravada, porque não tinha médico naquela época. A medicina, não que não tinha, tá? Tinha os médicos, mas ele era muito associado ao curandeiro, a pessoa que sabia um chá, uma poção, né? Mas antigamente, antes, você tinha as pessoas que feiticeira, faziam feitiçaria. Aí, de novo, quando eu falo essas palavras, bruxa, demônio, feiticeira, não é com o valor que tem hoje, não. É a pessoa que reunia esses rituais ligados à natureza, que geralmente eram ligados à fertilidade, a deuses da fertilidade. A maioria dos rituais eram feitos para você ter uma boa colheita, para você ter saúde, para nascer bastante bichinho, os bichinhos terem fertilidade, para você ter o que comer depois de matar o bichinho e comer, para você ter o couro para fazer seus sapatos, tá? Não é isso que tem hoje, que todo um conteúdo de maldade, que isso daí foi sendo construído ao longo dos séculos. Quando Paulo chegar lá no Areópago para pregar para os gregos, e aí ele prega, eu estou pregando a boa nova, é um novo relacionamento com Deus, é como se fosse um novo Deus, que é um Deus de perdão, de amor, né? E aí, depois de tudo, quando a gente voltar lá para a pátria celestial, aí então as pessoas vão ser julgadas contra as suas boas ações, e mais ali que o negócio desandou. Porque esse povo, eles não tinham, assim, mas vai vir um Deus julgar a gente?
Mas que história é essa? Mas eu faço o meu melhor. Tá entendendo? Então é assim, era um povo que trabalhava pelo melhor, trabalhava para ter uma colheita boa. Então assim, que se saiba, tem sempre alguém que destoa. Claro, não era um mundo de, né, espíritos evoluidíssimos. Mas também na primitividade, o meio é tão agressivo com você que você tem que trabalhar para esse meio te acolher, para ser um meio acolhedor. Entende? E você não vai ficar pensando em fazer bruxaria para o vizinho. Até porque, assim, prospera a comunidade, né? Se o vizinho tiver bastante cabritinho, vai ter carne para você, vai ter sapato para você feito de couro. Entende? Quando a sociedade é mais comunitária, né? Você perde essa coisa da individualidade, você torce pelo coletivo, pelo aquilo ali dá certo grupo, né? Como é o caso dos índios, a maioria dos índios são assim, é uma maloca enorme que tem não sei quantas famílias lá dentro. Porque ali tudo que eles conseguem é de todo mundo, inclusive até os filhos, né? A criação dos filhos da maioria dos grupos indígenas, são muitos, né? 300. O filho é filho da aldeia, da etnia. As crianças são criadas pelo... Entende? Não é só uma questão do pai e da mãe. Então, Jesus, quando chega lá do outro lado, ele lança um olhar, ao desembarcar, viu Jesus, grande multidão, e compadeceu-se dela. Então, assim, fala muito da nossa atitude para com o próximo. Esse próximo aí que está cansado, que está vilipendiado pelo dia a dia, você não sabe de onde veio, o que a pessoa passou, dá um desconto. Principalmente quem é assistido nas diversas instituições, né, as pessoas assistidas às vezes fazem coisas que, né, põem à prova quem está lá fazendo a interface. Então, assim, porque Jesus podia chegar lá, poxa, mas eu estou querendo ficar a sós com meus apóstolos, falar com eles, nem aqui eu posso. Já tem uma multidão aí querendo milagre, querendo que eu transforme água em vinho para ficar, né, querendo pão, peixe. Não. Porque, assim, as pessoas, elas não estão sabendo de boa nova, que ele estava fazendo instrução com os apóstolos, que ele vai fazer um reto feedback ali, entendeu? Uma reunião de avaliação. Nada disso. Jesus chegou lá e atendeu, né? Então ele atendia, vai atender os apóstolos, vai conversar com os apóstolos, mas quando realmente estiver sozinho, quando ele fazia aquele recolhimento, subir a montanha, dizia, eu vou ali meditar, na madrugada, o povo dormindo, aí ele chamava, vamos lá, 4 horas da manhã, fazer um alvorecer. Aí levava o povo lá para cima do monte, aí estava todo mundo sozinho, porque o povo que vivia atrás estava dormindo, né? E aí, você sabe como é que é, né? Aí ele fazia. E aí as duplas foram voltando, e ele foi fazendo, falando, vendo o que cada um fez. Se bem, assim, falando assim, é claro que Jesus sabia tudo que tinha acontecido com cada dupla. Até porque eles estão imbuídos, eles estão imantados, né? Claro que são humanos, podem cometer erros, mas estavam dentro da vibração do Cristo. Então ele só tinha que reforçar as atitudes e os procedimentos, provavelmente mais mentais do que físico, né? Porque é no mental que acontece antes. Então essa reavaliação, né, que depois ele manda de novo, né, esses apóstolos. Porque o apóstolo, inclusive, é isso, quer dizer isso, né, emissário. E cada dupla dessa, vamos lembrar que isso não é uma coisa única. Cada dupla dessa vai ter direito a escolher 12 apóstolos.
Então serão 72, que por sua vez, num outro momento, vão ser enviados para pregar, porque Jesus, quando partiu, o povo, ele instruiu razoavelmente de perto. E os 12, depois os 72, tiveram contatos. Quando o Judas comete suicídio, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, eles elegem um outro para ficar no lugar do Judas, Iscariotes. Eles fazem uma chamada e dizem: quem está conosco desde o início, desde o batismo de João, habilite-se para preencher a vaga. E aí 2 se habilitam e tem um procedimento divino que faz escolher Matias, tá? Não é relatado o que eles fizeram. Se jogaram o nome para cima, veio uma distinção lá, entendeu? E aí Matias entra no lugar, mas assim, nesse momento lá, esse povo todo já estava andando com eles e tinha feito prática com Cristo vivo. Né? E não só os 12, não só os 72, porque depois de 72 vão virar 36 duplas que vão ser enviadas. Cada dupla desses 36 vão escolher 12 apóstolos. Isso Jesus vivo, o que vai dar 432. Então, quando Jesus morrer, vão ter os 12 dele, que ele instruía diretamente, vão ter os 72, vindo das duplas, das 6 duplas, né? Dos 12 originais, e vão ter os 432 que vão vir das 36 duplas desses 72 que foram escolhidos pelos apóstolos. Então, vão ter 516 pessoas habilitadas a fazer pregação quando Jesus morre. Não é uma maravilha? Aí. É o curso prático. Então, agora nós vamos, depois dessa revelação fantástica, nós vamos passar para o nosso passe, né? Vamos nos colocar de uma forma confortável e sintonizar com esses 4 mantras que serão lidos, pensando que vocês estão recebendo os seus respectivos passes dos seus guias e protetores espirituais, anjos guardiões, ou anjos guardiães. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, também preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender os reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração dos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente.
proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, graças aos nossos guias e protetores espirituais que tanto nos auxiliam, podemos fazer essa junção, essa sintonia com esse culto do lar, que é um culto do Evangelho da Noite no lar, de forma que fomos visitados e beneficiados pelas equipes espirituais, né, as nossas de família e a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Então, Senhor Jesus, só nos resta pedir por essa humanidade encarnada e desencarnada ligada à Terra. Só nos resta pedir por todos aqueles que estão junto conosco no EON, que estão participando desses momentos que a nossa Terra passa. Então, que todos os líderes mundiais possam ser envolvidos, possam ser amparados e inspirados da melhor forma possível. Que eles possam tomar atitudes sensatas e colimadas com esse momento da Terra, com os espíritos que aqui estão encarnados e aqueles outros ligados ao orbe que estão desencarnados. Jesus, que todos possam receber a nossa humilde contribuição no sentido da saúde do planeta, para a saúde do planeta, que nós possamos, Senhor, mandar um quanto de energia para a transição planetária, para o planeta Terra Gaia, para a nossa saúde num aspecto mais amplo, né? A saúde no sentido da reharmonização e a sintonia com o Cristo cósmico universal. Senhor Jesus, que cada um possa ter recebido, né, essa visita e ter tido seu lar reharmonizado, sanitizado e reenergizado, assim como também as suas diversas catedrais, os seus diversos corpos, os seus diversos templos. Dessa forma, nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e dizendo o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma semana abençoada, sempre envoltos pela luz do Cristo, auxiliados, conduzidos e protegidos por as vibrações mais altas. Que assim possa ser, graças a Deus.